Então, é um prazer aqui estar nesse evento, né, sobre cena, a luz em cena, né? Fui convidado então para mediar aqui e fazer uma fala curta. Os participantes são o professor José Titon, da UDESC, desculpa, João Titon, com isso, então, meu colega, que agora deu uma falha aqui, e que trabalha com a orquestra da UDESC, então ele vai tratar, tem nessa experiência sobre sonoridade cênica, né? E aqui ao meu lado eu tenho o Hélio Sol, da Hélio Sol Sonorizações, e o professor José Cláudio Siqueira, que é do curso de cinema da UFSC, e trabalha especificamente na área de trilha sonora, na parte de som, no cinema. E, por último, o Sérgio Amorim, que está ali, da Cotempo Sonorização. Então, a ideia era ter um debate entre técnicos e professores, um pouco teórico-prático, assim, né? E eu sou professor Acácio Piedade, aqui do Departamento de Música, né? Bom, como a gente tem pouco tempo, eu preparei muito pouca coisa para falar, né? Mas tentando puxar mais para a questão teórica, para depois promover um debate, passar a palavra para os colegas e a gente promover um debate aqui. O que eu vou falar mais dentro do assunto sonoridade cênica, é menos da cena e mais da sonoridade, puxando mais para a minha área, e especificamente de uma área que tem dentro da música chamada sonologia, né? E de uma estética, de uma linguagem musical chamada estética da sonoridade, que é bem atual, vamos dizer assim, da corrente da música de concerto atual, né? Uma corrente contemporânea, vamos dizer assim, né? Só para iniciar o debate, né? Então, primeiro, eu preciso falar de um cara importantíssimo na música, no som, né? Na história do som no século XX, que é o Pierre Schaeffer, né? Que é o cara que um dos criadores da chamada música concreta, né? E o Pierre Schaeffer trabalhava na rádio francesa, na Rádio France, e ele trabalhava, um cara intelectual, mas trabalha também com sonoplastia, né? A palavra sonoplastia é muito legal, né? Sonoplastia, a plástica do som, né? E ela já sugere bastante coisa. E ali o que mais ou menos o que o Pierre Schaeffer fez, estou dando um resumo do meu professor, que é o Conrado Silva, que foi professor de música eletroacústica. Ele falou assim: Pierre Schaeffer trabalhava com sonoplastia nas novelas e programas de rádio, e ele tinha naquele tempo tinha uma mesa de objetos, né, que fazia o som das coisas que está ali, o som do trovão, o som da porta andando, o som do cavalo passando, o som do não sei o quê, som de tudo, né, das águas, etc. Porque era tudo ao vivo. Isso, sonoplastia de mesa. E aí, ele, segundo o Conrado, que estudou lá, ele jogou a novela fora, né? Ou seja, você pegou a mesa e falou: por que eu preciso da novela? Por que eu preciso da cena, vamos dizer assim, né? Criar uma imagem com texto, né? Eu posso me entregar aos sons dos objetos, então ouvir aquele som e fazer música com aquilo, né? Então ele criou o que chamamos de música concreta, que é essa música com sons existentes no mundo. Naquela época, lógico, já existia o gravador, nos anos 50, 40, 50, gravador de rolo, né? Então eles gravavam assim, porta rangendo, trem passando, panela fervendo, panela não sei o quê, qualquer tipo de coisa, né? Os músicos da música concreta, e pegava aquelas faixinhas de fita, né? Com aquele que é chamado objeto musical, objeto sonoro, e produzia um sintagma, né? Quer dizer, um atrás do outro, assim, musical, com aquilo. Fazia uma composição musical com som puro.
né? E ele dizia o seguinte: para a gente ouvir aquilo realmente, você tem que se afastar do significado do som. Então, uma porta rangendo, tem portas incríveis aí no mundo, tem portas impressionantes, só que para ouvir a porta rangendo, você precisa esquecer a porta, né? Esquecer que aquilo é uma porta rangendo. Isso quer dizer que a escuta reduzida é esquecer o significado da fonte sonora, né? E ir direto para o som. Né? Isso é interessante. Eu notei uma outra coisa interessante aqui para falar, que, assim, segundo os estudos da acústica e da psicoacústica, principalmente, quando a gente escuta um som qualquer, a gente imediatamente... a gente tem um mecanismo aqui chamado mecanismo binaural, né? Os dois ouvidos. E a gente recebe uma onda, que os sons são ondas que saem da fonte sonora em algum lugar, não vindo diretamente para cá, né? Algumas ondas podem ser, outras vão bater naquela parede, vir para cá, então, né? Primeiro nesse ouvido, talvez, e depois nesse. Então, o ouvido é um instrumento que não é para ouvir. É um instrumento para localizar no espaço. Né? Interessante isso. O ouvido é uma ferramenta espacial. Né? E antes de saber o que é, quando eu escuto imediatamente, eu sei aonde é, não o que é. Né? Se fosse possível assim, cortar milissegundos, né? Faça essa experiência, feche os olhos e peça para alguém fazer algum barulho em algum lugar, e vocês vão ver que vocês vão saber onde é, de onde vem. E, às vezes, você não sabe o que é, mas de onde é, não tem como. Porque, como fala o professor Rodolfo Caesa, lá do Rio, o ouvido não tem pálpebra. Você não consegue fechar, você está ouvindo o tempo todo. Vocês a não ser que quem é surdo, é condenado a ouvir o som que está chegando. E é condenado a localizar de onde ele está vindo no espaço. Vamos dizer assim, né? Bom, rapidamente, para passar a palavra, eu queria falar da sonologia. A sonologia, então, começou a estudar essas coisas, psicoacústica, música eletroacústica, qualidades do som, né? E a sonologia hoje é uma área... o Pierre Schaeffer é um dos caras mais estudados, né? Estuda a música concreta, estuda a música eletroacústica, que é uma música de sons, né? Não tem mais intérprete, não tem mais violino, não tem mais nada, só som, caixa acústica. Então, aqui, se fosse um concerto de música eletroacústica, a gente teria algum mecanismo aqui, um computador, para acionar o áudio e muitos alto-falantes. Para vocês ouvirem, e com vários alto-falantes, a gente pode levar vocês a experimentar o espaço de um jeito totalmente inédito. Posso fazer passar uma coisa daqui para lá, vocês sentirem um negócio que vem de cima para baixo, né? E ouvir uma composição musical assim, né? Então, o palco italiano, esse palco de concerto, né, que é aqui, né, é mais uma necessidade visual do que sonora. O ouvido, ele não cabe aqui dentro somente, né? O som é mais multidimensional, né? E John Cage, por exemplo, é um dos compositores malucos aí da música contemporânea, né, já antiga, do século XX, que falou, por exemplo, que até a gente está aqui, mas o som que compõe aquele som ali faz parte da nossa paisagem aqui. Vocês estão ouvindo, né, o som do ar-condicionado, o passarinho, que aqui tem sempre uns passarinhos. Tal. Então, ele fez um concerto que ele não tocou nada, né, famoso concerto. Todo mundo esperava que o compositor fosse tocar uma peça, ele ficou ali, ligou um cronômetro. 4 minutos e 33 segundos. E as pessoas ficaram assim. Mas era para chamar a atenção disso, né? O ouvido não tem pálpebra e a música é multidimensional, está vindo de todo lugar. E a estética da sonoridade, última só para fechar, é a aplicação disso na composição para violino, piano, orquestra, tal, nos instrumentos tradicionais, mas com essa filosofia de produzir, não tem mais melodia, assim, não tem mais harmonia, ritmo, beat, assim, nada importa, só o timbre, só o som, é o elemento número 1. Então, é uma música que o pessoal está escrevendo, né, para ouvir com esse ouvido do Pierre Schaeffer, assim, né, de um monte de sons que
que vem se apresentando e que o compositor é que tem que tomar conta para que não ficar chato, para que não tenha algum sentido, para conduzir do jeito que é desejado. Quando tem cinema, quando tem filme e tal, tem o apoio, aí acho que o José fala mais, tal. Tem apoio audiovisual na cena também, então, mas assim, a minha contribuição fica por aqui, porque eu só gostaria de falar mais desse aspecto da... Opa, está ficando grave aí? Tá vendo? Sou músico, né? Então é isso, eu queria passar a palavra. Então, desculpem, sim, eu só quero dizer que a partir dos anos 80, na música, o som realmente começa a ser levado a sério, realmente, nos estudos da música. É criado o tal do Sound Studies, e hoje, no Brasil, a gente chama de sonologia, né? E o que entra aqui não é somente o som, mas é também alguns aspectos, como o som é usado também em guerras, né? O som é usado também em torturas, o som é usado de diversas formas. E na indústria, vocês sabiam que carro, por exemplo, o Ford, sei lá, desculpa que eu sou meio antigo de carro, eu não uso carro, mas vamos pegar um carro aí, sei lá, Ford, modelo tal, ele tem um som estudado, aquele motor tem aquele som, é muito estudado aquilo, tem um especialista que fica lá afinando o carro. Podem ver, justamente o que isso é, para você ter faz parte da personalidade do... É verdade, né? Então, esses estudos trabalham isso também, os aspectos políticos, aí no caso, envolvidos, a massificação, etc., capitalismo. Então, os estudos de som envolvem, na música, todos esses fatores. Mas eu quero passar, então, a palavra para os meus colegas, que não sei quem se habilita. Tá. Então, Hélio. Boa tarde a todos, tudo bem? Olha, no que eu pretendo falar aqui é o seguinte, só as experiências que a gente tem no teatro com sonorização, entendeu? É que, na verdade, para teatro, em todos os teatros de Santa Catarina, do Brasil, do mundo, a gente sempre tem uma mesa, 2 caixas e um monitor de resposta, né? Então, o que eu acho que acrescentou para mim em toda a minha vida de 40 anos de sonorização e iluminação é que eu aprendi muito com o teatro. O teatro me trouxe uma escola, sim, eu aprendi demais a ouvir e ter meu ouvido especializado para essa área, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os espetáculos para não poder estragar os espetáculos, certo? Então, a gente tem lá, vou dar um exemplo, quem já trabalhou com o Serginho sabe que o Octis não é fácil de trabalhar com aquelas feras, certo? Os caras botam uma sonoridade inteira de bambu e de cano de PVC. Se você não tiver microfone bom e que pudesse reproduzir isso, você não trabalha. Você pega uma Ana Botafogo, que bota 2 Akai a rodar ao mesmo tempo, que tem que ter um não pode ter erro em nenhum dos dois, porque se um falhar, o outro tem que estar falando, porque eu estou dançando o Lago do Cisne. A responsabilidade nossa como técnico de som, como responsável pelo som, o suor aqui embaixo a gente chega a gotejar, a pingar, né? Então, eu acho assim que o teatro, para nós, e o teatro, a sonoridade no teatro, eu que sou músico, que fiz muita direção musical de muitos espetáculos em Florianópolis também, então eu aprendi a dosar também essa sonoridade, né? Eu tomei um pau muito grande, quer dizer, no bom sentido, né? Tomei um pau muito grande no Zumbi, eu fui diretor musical do Zumbi, e eu achei que, do jeito que eu estava fazendo a direção musical, estava arrebentando, porque eu estava fazendo um som muito alto, tal. Aí nós fomos para um festival, o cara chegou no festival e disse, tudo está muito perfeito no Zumbi, mas a sonoridade é 0. Puta, eu levei como diretor musical, eu digo, tomei uma paulada aqui, né? Ele falou o seguinte, não, ele me ensinou, você vai com a música nesse limite dos ouvidos e quando está acabando a música, você não baixa, você simplesmente corta. E o espectador está com aquela referência daquele som no ouvido, naquele volume. Quando o ator entra com o texto dele, o meu ouvido não está acostumado para ouvir aquele tom dele, entendeu? Ali foi uma escola para mim, aprendi.
Então, eu tinha que botar, hoje em dia, uma direção qualquer, a sonorização, ou, eu digo muito para as pessoas que eles vêm, hoje em dia está mais fácil para trabalhar, porque eles vêm além dessas caixas, eles vêm com um notebook. O notebook hoje virou, parece assim que não existe mais músico. O que precisa é um notebook. Me dá uma entrada, se você tem uma entrada aí para o notebook, aí ele vem, Sérgio, geralmente ele liga na saída XLR, e aí o som satura, ele não sabe nem que tem que entrar em line. Aí tu tens que ir lá, tu vê que o som está saturado, tu tem que ir lá botar no lugar certo, entendeu? E uma outra coisa uma provocação que eu vou fazer para o Sérgio, que eu não tenho mais amizade, eu tenho um grande problema, Serginho, que é essa briga. Na iluminação, eu sou digital, mas no som eu sou analógico. Entendeu? Isso é uma briga folclórica, porque a gente ri muito disso há muito tempo. E eu, na sonorização, com toda essa tecnologia digital que está vindo, na sonorização, eu não consigo entrar nesse nicho. Não é que eu não consiga aprender, eu tenho medo. Eu tenho um medo danado de chegar na hora e a coisa dar errada, né? E então eu passo agora a bola para qualquer um de vocês. Depois a gente volta a falar sobre mais algumas outras coisas. Eu sou o João Titon, sou coordenador da Orquestra Acadêmica UDESC. Também tenho experiência em performance com outras orquestras, outros grupos de câmara pelo país. E também experiencio hoje em dia muitos espetáculos ao vivo, óbvio que é ao vivo que eu estou tocando, né? Mas eu digo ao ar livre, com amplificação e nessa situação de palco com microfonação. E são universos muito diferentes dos universos privados dos universos públicos, né? No sentido da qualidade dos equipamentos que são utilizados numa situação e em outra. Então, nos momentos em que a gente executa espetáculos com a universidade, ou mesmo com os projetos que a gente tem que executar por lei de incentivo, muitas vezes a gente não tem o recurso suficiente para poder contratar um Sérgio. E daí a gente tem poucas opções para poder realizar o espetáculo, porque ele precisa ser sonorizado. E nessa situação, muitas vezes, nós temos que ser o ouvido do técnico, e muitas vezes a gente não tem a capacitação de falar, não, abaixa 40 Hz, não sei o quê, porque a gente não estudou para isso, né? Antes, talvez a gente tenha que estudar, eu não sei, ou então talvez pudesse, não sei se existe uma associação dos... Existe uma associação dos... Não, né? De técnicos? Não, né? Não dá certo. Acho que de músicos também não dá. Mas acho que é isso mesmo, né? A qualidade vem do valor que está agregado ao produto, né? Então, eu acho certíssimo uma empresa como a do Sérgio ter o valor que tem e apresentar o serviço que apresenta. Mas nós, como intérpretes e músicos, a gente tem que saber alguma coisa. A gente não pode só ir lá e falar que está ruim, e falar que está saturando, e que está estourando baixo, e ficar reclamando, e vai chegar no espetáculo e vai ficar assim, ou talvez pior, porque daí o cara ainda vai ficar mexendo mais, e vai ser aquele horror. E vai ser o teu espetáculo, que você ficou meses preparando, só que você só tem 2 horas para montar o som. Né? Você ficou 4 meses ensaiando, estudando, preparando, selecionando o repertório, e daí chega naquelas 2 horas, tu quer morrer. Mas são ossos do ofício, né? Então, se você me permite, claro. E era um evento. Alô, eu tive num evento e eu vi uma. Muito microfone, então. A gente não. Tá o que está ruim aqui é essa luz que foi mal feita, não tem iluminador aqui. Eu estava num evento e eu vi uma coisa que eu não acreditei, cara. O rapaz falou para o produtor do evento, ele disse o seguinte: não pode ser considerado um técnico, né? De jeito nenhum. Ele falou o seguinte: se você não tiver amizade com técnico, eu derrubo o teu show. Isso não existe, cara. Isso não existe, mas isso eu ouvi ao vivo o cara falar uma coisa como essa. Imagina uma orquestra,
E o cara diz uma coisa dessa para o maestro? Isso não faz sentido, né? Bom, então, dessa minha experiência, eu vejo que não a questão da amizade, mas a questão do profissionalismo e do nível de qualidade e de capacitação dos técnicos é muito importante para a realização do show final, do espetáculo final. Ou seja, musical, ou seja, teatral, né? Do iluminador também, da mesma forma, né? A gente, às vezes, deixa simplesmente como intérprete. No meu caso, eu não participo de poucos espetáculos teatrais onde você tem uma iluminação assinada, né? Eu queria também agradecer sempre o pessoal do SIC, que também está participando aí, que a gente deixa na mão do pessoal, dos técnicos, e fica ótimo. Mas eu acho que mesmo deixando essa especificidade, eu acho que isso tem que ser mais valorizado também dentro do espetáculo. Muitas vezes os técnicos fazem essa montagem do teatro e não tem nenhum agradecimento, ou então às vezes não tem nem no programa o nome da participação desses profissionais que fazem um trabalho espetacular nos teatros aqui da cidade. Então, mesmo os próprios produtores dos espetáculos têm que saber disso, né? E teriam que incluir isso na promoção e na realização. Que mais? A questão da assinatura da luz e mesmo da sonorização, né? Por que não? Claro que sim. Porque, na realidade, o artista faz o som, mas quem tem essa intermediação que faz o som de novo, né? E que pode ser um horror ou pode ser uma maravilha. Pode até sair melhor do que está saindo, na realidade. Né? Que tem equipamentos que afinam a voz, afinam os instrumentos ao vivo, então tudo é possível hoje. Eu acho que essa questão da valorização dos profissionais em todos os âmbitos, eu acho que eles têm que ser mais ser concretizados, né? Tanto da parte dos produtores que estão executando os espetáculos, quanto dos próprios técnicos que estão executando esse trabalho, para que eles sejam reconhecidos e que todos tenham o nível de, como eu vou dizer, de responsabilidade com relação ao espetáculo. Então, alguém mais quiser falar um comentário? Acho que com relação à performance seria isso, né? Também eu vejo essa diferença do universo estatal, da falta dos equipamentos, mas que é assim mesmo, quando a gente tem que saber lidar com isso, aceitar a situação. Também a situação muitas vezes dos teatros, que não têm os equipamentos, mas a gente faz o que pode, como pode, da melhor forma possível. Bom, o meu nome é Sérgio Amorim, eu tenho 38 anos de profissão, comecei aqui, meu primeiro evento foi aqui, próximo, onde em 1977, mais ou menos, eu fui pago para mim fazer o meu primeiro evento. Com essa carinha nova que tenho, mas já tenho uma idade, tenho uma boa quilometragem. Nós temos uma empresa que também ela tem essa mesma idade, porque nós temos com sonorização. E temos várias impressões aqui sobre o aspecto analógico, digital, sobre a interpretação do técnico com o grupo que está se apresentando. Mas o principal respeito é como é que nós, profissionais, lidamos com este fornecimento de trabalho. Nós temos que interpretar, primeiramente, o que é a nossa missão dentro desse trabalho. Primeiro, saber o que o grupo se dispõe naquele dia a apresentar. É um musical? É uma ópera? É um concerto de rock? Qual a música? O que nós vamos fazer? Então, tratando desse primeiro ponto, nós somos o passaporte
entre o palco e o público. É isso que nós temos que ter a consciência de fazer. E se nós fizermos o nosso papel bem, foi porque todo o conjunto andou. E nós não somos ilhas. E outra coisa que eu vou falar e que é correto, nada é 100%. Temos que trabalhar muito com o improviso. Estamos no país do improviso. Ou alguém tem alguma coisa que não é improvisado hoje em dia? Nós nos improvisamos todo o tempo. Talvez somos o que somos porque temos essa flexibilidade. E o teatro é onde nós temos a maior flexibilidade possível, porque tiramos suco de pedra. A iluminação não é adequada, mas é o que tinha para o momento, porque antes das 4 tinha um outro evento aqui, tinha um recital de piano e cello e E assim vive, às 19 horas tem outro, e tem outro, e tem outro. Então hoje é muito plug and play. Você pluga e sai tocando. Se a pessoa vai interpretar bem ou mal, parece que não interessa. Mas aí vem o grande erro. Essa aceleração nos coloca num lado muito ruim. Com essa nossa atual situação da política gerenciando todo esse horror, estamos ficando muito atrasados. Na nossa área, que é o tratamento da psicoacústica ou da eletroacústica, transformar o acústico em elétrico, nós vamos ficar com certeza uns 10 anos para trás. E nós já estávamos para trás. E vamos ficar mais 10 anos para trás. Então, imaginemos que nós temos que sair dessa ociosidade que nos encontramos no momento, ou seja, dessa inércia, e partir para cada um fazer o seu melhor, se dedicando ao seu melhor. E onde é que eu quero chegar? Hoje eu trabalho com a Camerata Florianópolis na parte de não só microfonação, mas também de mixagem de som. Então, hoje em dia, para eles se apresentarem, eu estou junto. Pode ser no teatro, pode ser na rua, pode ser. Tem outras empresas? Tem, com certeza. Mas como é que eu traduzo o som da camerata que eles querem para o público? Tem que ter um profissional. Tem que ter uma pessoa dedicada. Tem uma pessoa que estude qual o microfone, qual a melhor situação. Você não pode ferir o aspecto visual. Por isso que o microfone tem que ter clamp, por isso que o microfone tem que ter uma esponjinha para não dar atrito na corda, por isso que ele não pode ficar perto da corda, porque a ranhura do arco na corda, para quem entende bem isso, é horrível. E a gente saber também a resposta de frequência desse instrumento, para que a gente não crie um novo som do instrumento que já existe. E hoje em dia, como nós ouvimos errado? Ouvimos som de instrumentos que não existem. E quando a gente ouve esse piano ao fundo, e ouve o ar-condicionado, e começa a ouvir o canto dos pássaros, é que a gente começa a ver que é muito mais rico o natural. E que nós não precisamos ficar rodando lâmpada, criar som. O som já existe. A nossa missão como sonorizador é transportar esse som para o povo. Então, essa imagem sonora, e agora eu vou fazer um teste com vocês, essa não é a minha voz. A minha voz é essa aqui. Entende? E na claridade que nós temos que interpretar, é esse som dessa distância de onde eu estou falando. Não essa aqui, porque essa sai num tempo diferente do meu, que rebate na parede, que tem uma transformação que não é a minha voz. Então, a partir do momento que você sentar para fazer um espetáculo, ouça o que é que o espetáculo quer falar para as pessoas. Não faça nada que só não seja isso, porque senão você está, infelizmente, fora do espetáculo. E é isso que muitos de nós criamos num exato momento sons diferentes. E se assim for, que nós tenhamos uma condição de coparticipar, tipo, que nem eu participo com a Camerata,
para que a gente tenha essa noção de que nós possamos somar as forças, jamais dividi-las, entende? E só dando adendo, que seria bom, Hélio, nós somos analógicos, nós não somos digitais, entende? Os desafios, sim, são de uma era que não tem mais volta. Precisamos encarar o futuro, mas não com uma dificuldade ou um empecilho daquilo que ele nos tire o nosso chão. Eu vejo muitas vezes que as pessoas têm medo do novo. O novo é uma parte que te oportuniza a fazer as coisas, mas desde que tu seja o criador, e jamais ser ao contrário, a máquina nos inserindo informação para que a gente traduza ela, mas jamais ao contrário. Ou seja, deixar que a máquina... Não, eu só posso fazer esse meu trabalho porque a máquina só me deixa fazer isso. Eu não concordo. Eu não concordo. Porque quando eu comecei, eu trabalhei com amplificador a válvula, depois transistorizado, e hoje em dia nós já estamos na nano, e uma tecnologia muito mais à frente do que a gente vê. Isso aqui no Brasil. Porque se você pega uma chave codificada de um carro 2000, um BMW, ele já tem tecnologia nano dentro, né? Então, aquela chave de transponder que você faz, ele já tem essa tecnologia lá, que nós ainda não temos em alguns casos que a gente usa hoje em dia. Então, lidar com esse mundo digital é dizer para ele assim, eu quero que tu me ajude a fazer tal coisa. E se ele fizer, ok. Agora, se ele não fizer, ele não cumpriu a meta dele. Entendeu? Então, eu penso assim, devemos conciliar as forças, devemos traduzir o som ao qual cada grupo teatral, cada músico, cada grupo gostaria de passar para o seu público, por aqueles que pagam ingresso, que viabilizam, que fazem das tripas coração, porque ele tem que pegar ônibus ou tem que pegar estacionamento longe, que nem é no SIC, né? O estacionamento fica lá adiante, você vê uma rampa, aperta lá na frente, aí chega um atrasado, outro atrasado, o espetáculo é às 9, começa às 9h15, 9h20, 9h30, e aí você tem uma sequência que você tem que voltar para casa. Ou seja, é a vida. Mas não precisa ser tão difícil, né? Poderia ser mais tranquila, mas é para isso que a gente está aqui. Bom, eu tenho outros assuntos, que é a parte de microfonação. A gente tem softwares que são dedicados à distribuição do som na sala. Nós temos softwares de medição de microfone através não só daquilo que ele capta, mas também daquilo que ele pode sofrer um ataque de pressão sem deformar o som, que é uma coisa muito importante. Outra, posições de microfone. Como é que você lida com esse sistema a partir do microfone? Então, se você quer pensar no espetáculo, comece pelo microfone. Tudo começa por ele. Então, você tendo um bom microfone para captar, a sucessão de coisas, sua mesa de mixagem, as suas caixas acústicas, tem que seguir, no mínimo, o nível do seu microfone. Porque se você não tiver um bom microfone, não adianta ter uma boa caixa de som, uma boa mesa de distribuição de som. Quer pensar direito? Começa por aqui. Se esse microfone fosse melhor, a minha voz estaria melhor? Com certeza. Agora, eu tenho um microfone que não tem uma dinâmica boa e ele começa a sucatear o meu som. Então, ele fica o som abafado e, como eu já falei, o meu som é assim. Obrigado. Eu passo a bola agora para a gente falar mais um pouco. Bom, boa tarde para todo mundo. Quero começar primeiro agradecendo o Ivo, agradecendo o evento, por estar aqui participando dessa conversa com um pessoal tão experiente, um pessoal, enfim, de várias áreas diferentes e um pessoal com um tempão de experiência, e isso é muito legal. Rapidamente, só falar, sou professor universitário,
do curso de cinema da UFSC, mas antes de ser professor universitário, trabalhei com... Eu acho que pode ser que a primeira coisa que eu comecei a fazer na minha vida foi teatro. E a primeira sonoplastia que eu fiz foi para teatro, a primeira trilha sonora que eu fiz foi para teatro. Daí fui para cinema, fiquei muito tempo operando PA do teatro da UF. Foi onde, na verdade, eu comecei a aprender a mexer com som. Então, essa parte técnica me possibilitou a ter uma visão um pouquinho diferente da média das visões que na academia a gente trabalha. Bom, eu vou pegar aqui o gancho que o Acácio deixou, quando ele começou a falar de sonoridade, uma vez que a gente tem um pessoal aqui técnico bastante competente, e eu vou querer não esmiuçar questões técnicas, mas, na verdade, eu vou provocar. A ideia de sonoridade, como o Acácio colocou, e ela tem muito a ver com uma questão técnica, né? Com uma questão de como que a gente produz esse som, de como é que a gente reproduz esse som, de como a gente ouve esse som, através do quê, através de que caixas, etc. Mas eu gostaria de pensar a ideia de sonoridade como uma coisa um pouquinho mais complexa. Pensar a ideia de sonoridade como uma construção, e uma construção que ela não é apenas uma construção técnica, mas é uma construção que tem a ver com a nossa bagagem histórica, com a nossa bagagem cultural e com a nossa bagagem afetiva. Se você pega o senso comum, quando a gente fala de sonoridade, sem pensar em academia, sem pensar em tecnicismos, quando a gente fala sonoridade, a gente tende a identificar sonoridade com assim, uma qualidade agradável de determinados sons ou não agradável de determinados sons. Então, a gente poderia pensar sonoridade a partir de um ponto de vista emocional, afetivo. É bom de ouvir, não é bom de ouvir. A gente poderia pensar sonoridade a partir de um ponto de vista técnico. Isso está captado de forma incorreta, isso está sendo reproduzido no equipamento ruim. A gente pode pensar sonoridade de um ponto de vista mais estético. Enfim, eu consigo prestar atenção no timbre do instrumento, ou o timbre do instrumento ele está meio... não está sendo reproduzido com toda a sua potência, com toda a sua beleza. A gente pode pensar sonoridade por uma série de características. Mas, talvez, uma das características que fique mais à frente, mais evidente, talvez seja a característica técnica. Se a gente pensar que o som, desde lá de Edison, desde o fonógrafo, uma das premissas da reprodução técnica do som, quando o Edison ia lá e gravava o cantor, e gravava determinado cantor ou cantora interpretando uma canção, e depois ele dizia para você e falava: olha só como é que essa gravação é perfeita. Isso não é brincadeira. Ele fazia isso no início do século XX, eram chamados tone tests. Ele seguia pelos Estados Unidos, nos teatros, ele colocava um fonógrafo ou um gramofone reproduzindo uma canção gravada por uma cantora ou um cantor, e do lado essa cantora ou esse cantor cantando ao vivo, isso na penumbra. E depois ele, num momento, cantava a cantora, no segundo momento era a reprodução mecânica. E no final ele fazia a pergunta: então, quem é quem? E é que eu não trouxe aqui, não dá para a gente projetar, mas tem os cartazes que diziam assim: qual é o verdadeiro cantor? A RCA, quando assinou um contrato com o Caruso para gravar algumas canções, ela, de material publicitário, ela colocava a figura do Caruso e a figura de um disquinho, perguntando qual é o verdadeiro Caruso. Então, a ideia de que você confundiria a verdadeira voz com a voz gravada, ela não é da agora, é muito antiga. Agora, eu pergunto a vocês, se vocês ouvissem uma gravação de um fonógrafo hoje em dia, vocês teriam condição de confundi-la com qualquer voz? Eu acredito que não. Eu acredito que nem se vocês ouvissem a minha voz, como o nosso colega falou aqui, se vocês ouvem a voz fora do microfone, você não, essa é a tua voz microfonada. Existe uma mediação técnica. Porém, o argumento de que o tecnicismo, de que a mediação técnica ela é invisível, ou seja, ela não aparece, na verdade, a reprodução técnica ela te apresentaria a voz como ela é na realidade, isso é um mito tecnológico que existe, olha, desde o início do século passado e continua hoje em dia. E cada nova modificação tecnológica, quando você tem um analógico, quando você tem a fita de 1/4 de polegada, de meia polegada, de 2 polegadas, você vai dizer: mas essa gravação agora eu consigo chegar próximo do objeto
do objeto original. Quando você passa para o digital, a propaganda do digital era agora sim, você vai ter um som próximo do real. E vai ser sempre assim, a cada modificação tecnológica. E a gente sabe que, no fundo, nenhuma mediação tecnológica é invisível. Toda mediação tecnológica deixa marcas naquele som. Porém, a gente continua, pelo menos o senso comum, a acreditar que a mediação tecnológica ela é invisível e de que a sonoridade seria algo natural. Só para a gente fechar esse raciocínio, primeiro, reforçando a ideia de que nenhuma mediação tecnológica é invisível, de que todo som mediado ele é uma construção, e é uma construção que passa pelo ouvido do técnico, passa pelo equipamento, pela qualidade do equipamento, enfim, e passa por toda uma questão afetiva. Afinal de contas, eu posso gostar do som de uma determinada maneira, você pode gostar de uma determinada... E a gente, deixa eu dar uma puxadinha aqui no grave, deixa eu dar um ganhozinho aqui nessa frequência média, ou deixa eu levantar, ou na mixagem, deixa eu puxar um pouquinho mais esse instrumento, baixar um pouquinho mais esse. Então, é uma questão afetiva. E lembrando que essa questão afetiva, ela não tem nada de certo ou de errado, no meu entendimento. Ela é uma questão pessoal. Um grande professor amigo meu, lá do Canadá, ele dizia o seguinte: todo mundo tende a achar que a sonoridade correta é aquela daqueles instrumentos ou daqueles equipamentos com os quais você se acostumou, com os quais você cresceu. Então eu posso achar o som do vinil uma coisa maravilhosa, e posso achar CD um som ruim, um som não quente, uma série de adjetivos, porque eu cresci com isso. Agora, pergunta para um garoto nativo digital o que ele prefere. Ele não tem nem a referência do que é um som do vinil. E eu não estou dizendo que o som do vinil é melhor do que o som do MP3. Eu acho que a questão não é essa, do que é melhor, do que é pior. A questão é qual é a sonoridade que a gente construiu, a sonoridade pessoal e social que a gente construiu ao longo do tempo, através dessas diversas interferências, sejam elas históricas, culturais, sociais, tecnológicas, afetivas. E, enfim, era isso. Obrigado. Eu também acho uma coisa com relação à parte do teatro, né? O parte do teatro é um negócio complicado, e eu sempre falo das experiências porque a gente vai aprendendo ali, né? Viajei com Dona Doida, né? Porque eu fiz 11 anos esse palco giratório por esse Brasil, e aí peguei vários espetáculos, inclusive do Neném e do iluminador aqui, que são meus amigos, né? E um da Dona Doida, eu tinha um problema seríssimo, que eu não estava conseguindo definir o que era. Tinha um ruído dentro do teatro, que eu sabia que quem produzia era eu que estava produzindo aquilo, mas eu não sabia onde que era. Você acredita que era a ventoinha do rack de iluminação, cara? Cara, essa iluminação mata a gente, brother. Aí eu fui na GCB, na época não era GCB, era CBI. Eu fui lá e pedi para que eles fizessem em São Paulo, lá, o Bruno, que ele criasse o rack para mim, os racks para mim, em que eu pudesse desligar a ventoinha. E o Bruno ainda faz isso. O Bruno faz isso? Eu pedi para ele, aí o Bruno falou assim, como é que faz isso? Olha, quando chegar na hora do espetáculo, eu quero que desligue a luz, para ela não ter ventoinha. Aí depois, mas pode pegar... Não, se pegar fogo, deixa pegar fogo. Porque a iluminação, o problema é deles. Então, a gente, com o negócio da sonorização em espetáculo, esse foi com a Dona Doida, foi um problemaço, cara. Eu só fui ver esse problema depois do segundo, terceiro espetáculo. Eu não conseguia resolver aquilo ali. Depois que eu vi o negócio da ventoinha, acabou, né? Peguei uma régua e pá. Peguei a régua e parei ali, né? Quase podia pegar fogo, né, na verdade, mas era inexperiência, né? E eu acho assim que no que você falou, uma coisa que eu acho importantíssima em qualquer espetáculo em que eu trabalho, que uma produção que eu vou fazer, Sérgio, eu gosto imensamente de ter aquela afinidade com o grupo. Eu vou lá nos ensaios, eu preciso participar dos ensaios, eu preciso saber o que eles querem. E outra coisa, geralmente a minha empresa entra com som e com a luz dos espetáculos, né? Então, geralmente vem o técnico, tem que sentar, porque eu acho esse negócio assim de 2 horas antes de passar o som é complicado, cara. É muito complicado isso aí. Aqui em Florianópolis nós temos uma cultura nos teatros, é uma crítica minha, que nós temos sempre à tarde para montar o equipamento de som.
Dependendo da relação de afinidade com o diretor do teatro, que não me ouça o Irani, dependendo da afinidade da empresa, geralmente pode montar de manhã e, de repente, fazer um ensaio à tarde. Mas, em geral, se chegar no SIC, no TAC, tem que entrar às 13 horas, fazer o ensaio de som, um ensaio de luz e o espetáculo às 20 horas. Isso não existe. Para tomar café. Né? Então, é um negócio complicado. Então, dentro da sonoridade, dentro dos espetáculos, é o que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Bom, acho que está aberto a intervenções de vocês. Eu trabalho com cenotécnica há 7 anos, oficialmente, mas de gambiarrista um pouco mais, assim, né? E aí, trabalhei um tempo agora em Chapecó, onde a Camerata teve há pouco tempo atrás. Inclusive, esse teatro é o grande problema, é o som, e o som fantástico. Eu sentei na frente de 2 caixas que me sentia planando no ar, assim. Uma das poucas vezes que eu senti o som realmente condizente com o que estava acontecendo no palco. Da música para cinema? Isso, Eu posso contar uma particularidade? Não sei. Então é o seguinte, aproveitando esse gancho, a gente estava com esse espetáculo lá. Poucas pessoas sabem. Eu fui para essa hora lidar com uma mesa que você é uma caixa de sapato e você gerencia ela através do tablet ou do computador. Eu fiz todo o aparato de som, o maestro Jefferson, ouvimos na sala, ok, foi aprovado, a passagem de som, tudo ok. 5 minutos para começar esse espetáculo, eu olhei o meu tablet e olhei o meu computador e eles simplesmente apagaram os dois. A caixa de sapato é que nem essa caixa aqui, se não tem botão não serve, então para o som é assim. E não estava funcionando nada. Deu-se 8 horas em ponto e eu começando a ver como é que ia sair aquele espetáculo e eu olho para o lado, tem uma mesinha de 8 canais e eu só tinha 26 para botar nela. Vocês sabem o que é que aconteceu. Eu peguei... Quais são as músicas? Eu já sabia, nessa vai ter piano, primeiro violino, segundo cello e tá. E eu fui plugando e desplugando o tempo todo. Olha só, o tempo todo plugando e desplugando numa mesa analógica porque a digital não deu. Com um consultor da empresa no telefone e ele dizendo para mim, no mundo inteiro não aconteceu nada disso. Entende? Então, com nós pode acontecer. Você só tem que ter um backup e saber que o seu medo não deve, nessa hora, fazer parte das suas decisões. Você precisa ser profissional e você precisa saber que você tem 1.150 pessoas lá. E o lugar era para 900, que não me ouçam os bombeiros. Mas tinha 1.150 com 500 para o lado de fora. Né? Então, saber que nessa hora você tem que tomar uma atitude e que essa atitude é necessária para que o espetáculo aconteça, porque aquelas 1.100 pessoas que vieram não precisam ficar sabendo disso. E como não ficaram sabendo? E espero que estivesse bom também. Né? Inclusive esse é o comentário. Não vai dar certo. Que justamente para quem não entende dessa lógica, não sentiu esse drama. Quem via tu no palco estava dramatizado, estava quase correndo lá, vendo que podia ajudar, entendeu? Dentro disso tudo, o que eu pego de ideia é que nem aqui agora, quem tinha voz grave? Tu e tua voz também estava grave. Para mim, botar a mesa atrás da caixa de som é o maior problema de todos. Que justamente a gente já vai ter que adaptar um sistema para um espaço de ganho, de volume, de frequências. Então, como é que tu vai fazer isso atrás da caixa de som? Não se faz. Né? Como é que se dirige? Mas essa situação, a gente sabe o seguinte: como é que se dirige um automóvel? No porta-mala? Como é que se dirige um som? Atrás da caixa?
Então só fica esse adendo. Problemas a gente tem em todos os lugares, né? E adaptações também. E dentro disso tudo é o que eu falo para ti lá, que ele já respondeu. Que, cara, quando tu vai viajar com uma galera grande, tu não pode ficar na mão de alguém que vai te conhecer 10 minutos antes de uma montagem. Né? Tem que ter alguém que já tenha uma referência, que já sabe, opa, não preciso ter esse volume, é uma coisa assim, é assado. Então, tipo, é um pecado, que nem tu falou, né? É um pecado. Tu tá 4 meses montando um negócio, chega o negócio e o cara te fala assim, se tu não gostar de mim, eu desligo o PA pra ti. Então, já estamos adequando. Mesmo com a minha experiência, então, eu vou ficar lá, eu fico as 5 horas que precisar do lado técnico, gentilmente. Sim. Mas será que não tem ruído? Daí ele vai lá comigo. Não tem ruído. Mas, quer ver, ó. Será que... Quer ver? Sabe? E com toda a paciência de professor que eu tenho, eu vou lá no técnico e vou tentando fazer o ajuste que dentro das minhas condições técnicas eu tento fazer. Né? Então, mas mesmo assim, eu acho que, como eu me proponho a executar esses tipos de programa, então eu também eu sei que eu tenho que me capacitar mais para isso por causa da situação. Não, eu não deveria. Mas por causa da situação, né? É que no meu ver, é tipo assim, a gente tem gente pesquisando, estudando isso. O teu trabalho é outro. Tu teria que estar com alguém que pelo menos tivesse um suporte. Então, mas quando eu tenho dinheiro, por exemplo, se eu... Exatamente. Mas, é que eu queria chegar, entendeu? Mas então, se eu tenho um projeto... Então, por exemplo, o primeiro espetáculo que a gente fez, o lançamento do CD da Orquestra Acadêmica UDESC, com o pessoal Zago, o pessoal daqui. Eu chamei o Gabriel Vieira, lá de Joinville, né, que foi aluno meu aqui do bacharelado, e fez a sonorização. Levou o tablet, fez lá tudo e ficou maravilhoso. Pronto. Ele já tem uma concepção. Daí eu pude. Agora, esses outros da Big Band, agora... Lascou, porque não conseguiu o recurso. Então, foi a professora Cristina, e a gente fez o gerenciamento possível dentro. Porque essa é a realidade que a gente tem estatal, ou mesmo de uma produção que você não tem recursos. Né? Mas, na realidade, mesmo dentro de uma licitação que tenha um custo baixo, deveria ter um técnico capacitado, razoavelmente bem capacitado, para que fizesse a execução bem feita. Foi o mesmo o debate que a gente teve ali agora sobre iluminação, sobre o operador de luz, né? Quem cria a luz. Aí, tipo, o cara que criou a luz agora no espetáculo que eu fiz no Rio é da França. O cara não podia vir porque ele já estava envolvido com o outro lá. Vou ter que operar a luz do cara, ter que pegar um roteiro, estudar. Então, tipo, é tudo meio que essa adaptação que ele fala, que a gente acaba por ser maleável num momento, há vários anos já, para ter que adaptar. E nisso nós vamos perdendo tempo, vamos perdendo esse recurso. Tu não devia ter que estar necessitando ele hoje. Porque a gente já tá abandonando ele lá atrás, assim, tipo, opa, não tem, hoje vamos fazer do jeito que dá, já fez do jeito que dá, agora tu vai manter do jeito que dá, entendeu? Era isso. Eu aqui na UDESC, também a gente teve esse problema aqui, que eu fiz a direção técnica do espetáculo do Hilda, né? Zilda, né? Zilda Faleiro. E ele chegou um momento que não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Aí eu te digo o seguinte, eu estou com o meu nome lá. Não vou ter que ir até o final? Poder deixar cair a peteca? Não tem jeito de fazer um negócio como esse. Então, dentro da própria aqui, e lá o grande problema que teve esse Hilda, o grande problema que a gente teve é que os atores não entendiam absolutamente nada de acústica. Nada. Deixa eu contar uma história. Você falou de atores, tem uma história muito engraçada. Eu fiz a música de uma peça em São Paulo. A peça o autor era um amigo meu, e depois a peça assim, feita completamente sem dinheiro. Esse meu amigo foi para São Paulo, conheceu uns atores, eles gostaram do texto dele, resolveram montar, enfim. E depois virou um sucesso, assim, mas aí eu fiz a música e eu fui para São Paulo, fiquei uma semana ensaiando com os atores, e aí eu fui ver passando o tom de cada ator para ensaiar com eles as músicas, e ótimo, fizemos uma passagem, eu lá com violão. E não, esse tom não está bom para mim. 3, não, esse tom está muito ruim para mim, tá? E esse daqui? E esse? Tá melhor esse aqui. Então tá bom, eu vou chegar em casa agora, eu vou preparar a base, porque eu tenho que chegar no teclado, preparava a base naquele tom para ir no dia seguinte.
ensaiar com a atriz, aí passei a base e ela, não, agora está muito pior do que o anterior. Tá, eu vou... Então qual? Esse daqui? Esse aqui? Esse aí tá bom. Então tá, então amanhã eu venho com a base nova. E eu peguei a primeira base, e passei para ela, agora sim, muito melhor. Falei, isso aí, então, eu mudei tudo. Exatamente. Então, assim, essa coisa é bem engraçada. Tem vocês estão falando de preparação técnica de operadores, isso é importantíssimo. O que eu, assim, o dobrado que eu já cortei assim em show, eu tocando, e para explicar pro técnico, eu tinha um teclado e eu tinha uma Groovebox. Eu falei, olha, eu quero 2 saídas estéreo, tá bom? E ele me deu 2 cabos mono. Eu falei, tá, não, eu preciso de 2 saídas estéreo. Eu vou tirar estéreo do teclado, vou tirar estéreo da máquina. Não, mas você tira aqui e lá em cima eu abro o estéreo. Aí você sabe a diferença? Você sabe a diferença entre um sinal estéreo e um sinal mono dobrado? Assim, não, você entende disso? Um pouquinho. Então, assim, é muito complicado. É isso, porque falta gente habilitada. E aproveitando só o gancho, vocês acham que é só nas pequenas produções que não tem grana? Eu fui no Rock in Rio de 2000 o anterior a esse, qual foi? 2013, 14? A Camerata foi tocar com o Steve Vai. Pensa no problema. E saiu a título nacional, mundial, que foi bacana, mas foi complicado. A gente não tinha praticável, isso, lá às 5 da manhã. Os microfones exigidos não tinha. Como é que você faz? Você pega os seus, que está aqui dentro da mochila, porque você sabe que produção é produção em todos os lugares. E você leva os seus, entende? Sem cachê. Mas você está botando o seu nome, as outras pessoas estão dependendo de você, e aquelas que vão ouvir, que não sabem nada dessa história, pagaram, entende? Ainda pagaram para poder ouvir alguma coisa. Então é uma responsabilidade nossa. Assim que o produtor bota o nome no cartaz, interessa se ele vai receber ou não vai receber. Alguém pagou para ver. Então esse merece esse respeito. Eu estudo na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, e é aqui no Sul que eu estou tendo um pouco mais de contato dentro da universidade a discutir, sabe, a disposição em discutir e dialogar sobre o universo do som dentro do teatro, dentro do espaço cênico. E aí eu queria lançar isso, assim, de que até agora eu tenho encontrado muitos poucos espaços universitários onde você se propõe a ensinar sobre isso, porque agora a gente teve uma oficina nesse evento sobre introdução à técnica de som, e aí que você para e pensa assim, gente, 40 minutos de uma aula que o professor chega, ele perde tentando fazer a caixa de som funcionar, sabe? E isso é uma coisa muito importante. Então, eu fico pensando sobre uma possibilidade assim, de a gente começar a pensar em ter mais... assim como existem muitos grupos de pesquisa de iluminação, existirem mais grupos de pesquisa de som, sabe? Desde a parte técnica, porque assim como dentro da iluminação existe a parte técnica, né, que é muito, muito, muito importante, dentro do som também, né? Então, eu só queria deixar isso, assim, o que vocês têm a pensar a respeito. E sabe que uma grande ideia o bom que o Ivo já está ouvindo, né? Esse cara é o responsável, viu? O nosso projeto de extensão, veja bem que ele é desvinculado do Laboratório de Iluminação Cênica. Ele é um projeto de extensão chamado Laboratório Universitário de Tecnologia Cênica. Ele era só Laboratório Universitário de Iluminação. Aí a gente acabou ampliando. Quem assina o cheque em branco é o professor Faleiro. Eu acabo preenchendo o cheque assim. E aí, hoje à noite, às 19h30, a gente vai fazer a entrega do Laboratório de Iluminação, mas
Desde o início do ano, o Taro, ele é daqui da música, tem a banda que vai fazer o encerramento, é o nosso bolsista de som. E o Taro está fazendo todo esse levantamento de som, inclusive um espaço que é o próximo complemento do Laboratório Universitário de Tecnologia Cênica, que a gente quer pensar isso, principalmente voltado à questão da cena. Às vezes a gente conversa com o pessoal do curso aqui, que eles querem filmar o espetáculo, eles filmam lá e mandam para análise, mas de sonoridade a imagem não tem nada. Então, desses princípios a gente quer partir. E o Taro está ajudando a gente, assim que terminar o evento agora, a gente vai finalizar uma proposta de comprar esse material. Já temos uma salinha pensada, que é exatamente a segunda parte. A terceira parte, a gente já pediu o auxílio para o Osni, e a gente quer formar essa oficina, esse laboratório de cenotécnica. Eu acho que é tão raro hoje esse conhecimento do manuseio da cenografia, que alguém concebe, alguém pensa e tal, mas e aí como se fabrica? E a gente quer pensar nesse terceiro passo. Agora a gente quer finalizar, a gente finaliza o primeiro hoje, a iluminação. O segundo a gente quer resolver com o Taro até o ano que vem e botar ele em prática, e um terceiro a gente... Mas isso aqui é um projeto de extensão. Aqui tem um louco aqui dentro que fica achando os buraquinhos aqui por tudo, e vamos fazer acontecer. O Ivo, na verdade, aqui a gente não tocou num assunto muito sério aqui, realmente sério, que a gente chamado SATED, certo? A gente não tocou nesse assunto e acho bom, nem quero tocar porque vai pegar fogo e é uma coisa que me irrita. Porque a gente é cobrado por todo esse Brasil aí, qualquer lugar que eu chego para trabalhar, eles me cobram o SATED, e aqui em Santa Catarina é uma vergonha. Ninguém cobra nada. E como ilustração do grupo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço uma pessoa que tem um coração enorme, que geralmente dizem que os técnicos de som escondem o jogo ou que não querem ensinar, que não sei o quê. Nós todos aqui temos uma boa vontade, e nessa boa vontade, esse rapaz que está aqui, o Sérgio, é de um coração enorme. Ele nos dá cursos, eu acho que a grande maioria não sabe, ele dá curso para a gente de digitais, numa boa, sem cobrar nada. O que nós pagamos é para uma instituição de caridade. Esse é o Sérgio da Cotempo. Eu tenho muito prazer de estar do lado de todos vocês, professores, muito obrigado. Realmente ser convidado, Ivo, muito obrigado. E você também, professor, que eu já te conhecia de vista lá da UFSC. E, Serginho, muito obrigado. Tenho muito orgulho de estar aqui do teu lado. Nossa, muito obrigado. De todos vocês. Obrigado. Na verdade, mais uma história. Eu, lá no teatro, ele conhece o nosso teatro lá. Estava passando um espetáculo lá, eu não me lembro o que era lá, e começou uma encrenca entre o técnico de som. O som era contratado, não era o nosso, era um som contratado, e o diretor do espetáculo. E a coisa não estava fechando, e até que a gente teve que interferir e pedir para o dono da empresa tirar o garoto técnico. Ele até não estava com má vontade, mas ele não sabia o que queria. Aí esse diretor, que fazia a sonoplastia, inclusive, do espetáculo, assumiu a mesa, que a gente chama, o PA aí de frente. Cara, é outro mundo. Aí depois do espetáculo, fui saber, ele é diretor ele é dono de um estúdio de gravação. Então, o ouvido dele, que aí eu não culpo os técnicos, eles têm ouvido pobre. Ele é acostumado a fazer som de banda, então lá se carrega no grave, o pedal da bateria que vem a 1000, é o contrabaixo, o ouvido dele está preparado, o ouvido dele não está preparado para ouvir um som de um violino, né? Ouvir uma flauta, ele não tem essa coisa, ele vai sempre arrochar. Não, na verdade, quando o cara assumiu aquela mesa e botou equipamento para funcionar, é outro equipamento. Aí entra o satélite. Não conheço esses caras. Na verdade, a gente está com o tempo meio corrido mesmo, então a gente passa para os quatro. Primeiramente, também gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Acreditamos que nós somos eternos alunos. Vamos estar sempre com as nossas experiências,
com as nossas dificuldades todos os dias, mesmo você estando aqui ou aqui, não faz a menor diferença. Eu acho que a diferença que se faz é aquele que não sabe. Mas eu agradeço também a todos que estão aqui, foram de oportuna importância para mim no dia de hoje, que é muito corrido, e que a gente possa nos encontrar várias vezes com oportunidades até para, vamos montar um show junto, entendeu? Ou fazer um curso junto aqui. Ou fazer um curso junto, vamos chamar para cá, vamos fazer isso, qual a oportunidade, qual a direção da necessidade. E desde já, obrigado, Ivo, pelo convite, obrigado a todos. O Hélio, aquilo ali foi rasgação de seda, gente, não leve... Não, mas é uma verdade, ninguém faz isso hoje em dia. Ninguém faz. Não, eu estou falando sério, o Sérgio dá curso para nós, que a gente poderia até fazer esse curso aqui, talvez, com a mesma proposta. Ele tem uma associação que ajuda crianças necessitadas, e a gente, em vez de pagar o curso, ele dá o curso para a gente e a gente paga uma doação que depois reverte para essa instituição. Eu acho uma coisa muito, muito digna e muito maravilhosa. Eu também quero agradecer a presença aqui, muito obrigado pelo convite, e eu acho que é uma proposta que está aberta aí, de repente, a gente fazer uns cursos aqui, E outra coisa só que eu gostaria de, uma observação, deixa entrar qualquer ator aqui, assim, com esses cabelos de Jesus, assim, isso aqui aqui é sonorização. Muito obrigado a todos. Desculpa a brincadeira. Bom, eu só vou, então, me juntar aos meus colegas, agradecer a todo mundo, agradecer ao Ivo. O evento é sempre muito legal e é sempre muita gente, muita coisa bacana acontecendo. E, enfim, é legal ver que tem alunas minhas aqui, assim, é legal. Eu falei, não vai lembrar disso, mas assim, acho que a minha estreia como trilha sonora foi no Festival de Blumenau, uma montagem do Beijo no Asfalto, muito tempo atrás, enfim. Mas, enfim, agradecer, muito obrigado a todo mundo, e a UFSC está lá, o curso de cinema e o curso de cênicas estão de portas abertas, quem quiser, enfim, vamos trocar figurinha, né? Graças a Deus, o evento teve essa proporção porque a gente recebeu o apoio do curso da UFSC lá. Muito obrigado à UFSC. Então, o que eu acho mais legal é a gente estar trazendo também essa questão da extensão do universo real do nosso universo universitário, que às vezes também a gente conversa muito das teorias e a gente não tem os recursos do universo privado, mas tem as ideias das concepções acadêmicas, e essas trocas fazem com que todo mundo enriqueça, tanto a parte de execução, porque todo mundo sai aqui para um universo profissional e depois e cria toda uma imagem às vezes fantasiosa do que como poderia ser, mas quando chega lá não é bem assim, Então a gente tenta experienciar essa realidade antes aqui na universidade. E o Ivo está trazendo esse momento de junção entre os profissionais realmente desse universo de produção, Pena que a gente não tem mais músicos aqui também, mas acho que é um começo e a gente pode ir ampliando esses encontros para que a gente possa realmente capacitar e fazer com que esse universo fique um só, Então, muito obrigado, Ivo, pelo convite. Obrigado a todos. Uma das minhas solicitações que o Departamento de Música cedesse é essa interferência que eu estou fazendo gradativamente aqui no Auditório da Música, colocando essas calhas elétricas ainda, colocando a iluminação. Durante o decorrer do ano, eu fui brigando para que se rompesse esse gesso ao fundo para mim, colocando vara de iluminação. Então, agora se concluiu a questão da textura negra para a gente fazer uma caixa cênica. Então, gradativamente, a gente vem fazendo uma interferência aqui e a gente vem brincando cada vez mais assim com a iluminação nos experimentos musicais aqui, das atividades, das disciplinas. Então, isso é uma extensão do laboratório que a gente está fazendo lá, então interferindo aqui também. Então, por isso que a gente fez questão de trazer aqui no auditório para a gente fazer essa brincadeira. Então, agora a gente encerra essa atividade aqui agradecendo aos 4, mais a Cássio, que já teve uma
tinha avisado que tinha um compromisso, e às 18h30 a gente faz os lançamentos de livro, e às 19h30, então, a inauguração do nosso laboratório de iluminação ali no Espaço 2. Convidamos...